Santa Paz de Deus, quero deixar em Daniel, no primeiro capítulo, no versículo 7, onde Daniel e 3 amigos dele, todo Israel, eles foram cativos pelo rei da Babilônia, porque os pecados dos israelitas e todo aquele povo tinham transgredido, eles tinham deixado os mandamentos do Senhor. Então o Senhor os entregou na mão dos babilônicos. No versículo 7 diz assim: o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs-lhe de Beltesassar, e a de Ananias, o de Sadraque, e o de Misael, o de Mesaque, e o de Azarias, de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus, diz Daniel, graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida, a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos, que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro que o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: e experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Que se nos deem legumes a comer e água a beber, então se veja diante de ti o nosso parecer, o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos, e ele convenha nisto. Eu experimento 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceu o seu semblante melhores do que estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, eles dava legume. Ora, estes 4 mancebos Deus deu conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Ao fim dos 10 dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que os reis lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, os astrólogos que havia em todo o seu reino, e Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Glória em nome do Senhor. Glória a Deus. E o que nós vemos? Nós vemos que mesmo eles sendo cativos, mesmo que eles foram como prisioneiros, como os escravos, para o rei da Babilônia, eles não murmuraram contra Deus, não reclamaram da sua prova. Pelo contrário, quiseram se guardar do manjar do rei, que era de toda a idolatria daquele povo, porque eles eram um povo judeu. Então eles não queriam beber vinho, comer carne de porco, essas coisas. E Deus se agradou deles, Deus os abençoou. Assim que deu entendimento e sabedoria aos 4, principalmente para Daniel, que fez de Daniel um homem sábio, cheio de sabedoria, de entendimento, deu visões e interpreta de sonho a ele. Então, o que fala? Que muitas das vezes, para o Senhor nos abençoar, o Senhor nos usar, nós precisamos nos guardar das coisas do mundo, das coisas terrenas, das coisas que não contaminam, das coisas que, louvado seja o nome do Senhor, não agrada ao Senhor, porque o Senhor precisa de vasos santificados na sua presença. Então, no capítulo 2, o decreto do rei, ele quis matar todos os magos da Babilônia, porque ele teve um sonho na qual ninguém conseguia falar o que ele tinha sonhado. Ele queria que os magos adivinhassem, e como eles não conseguiram, ele mandou decretar a morte. Mas Daniel e seus amigos oraram, pediram um tempo, e assim o rei deu um tempo para eles. Eles oraram, e Deus visitou Daniel na madrugada e revelou o sonho do rei.
e também deu interprete para ele. E assim Daniel e seus amigos iam crescendo naquele lugar, abençoados por Deus, cheios de sabedoria e de entendimento, mas não se contaminaram, não se deixaram levar pela idolatria daquele povo, pelas coisas que havia naquele lugar. Não se deixaram levar pelo luxo do castelo, glória ao nome do Senhor. Nunca deixaram de buscar a Deus. Em toda a história de Daniel, nós vemos que ele orava 3 vezes por dia. Ele era sábio, glória ao nome do Senhor. E muitas das vezes nós pedimos tanta coisa para o Senhor. E o Senhor só quer de nós santidade. O Senhor quer que só nós guardemos das coisas deste mundo, para que Ele venha nos abençoar mais, para que nós venhamos, glória ao nome do Senhor, ser mais fiéis a Ele. É isso que Deus quer de nós. Deus quer fidelidade e obediência. Glória ao nome do Senhor. O Senhor não quer ouro e nem prata, porque a Ele pertence tudo. Ele é o único Deus. Glória ao nome do Senhor. Então busquemos a Deus, porque ninguém sabe a hora nem o dia em que o Filho do Homem há de vir na terra. Creiamos nisso, creiamos nós no arrebatamento, no anticristo que um dia há de se levantar. Vamos meditar nas Escrituras, porque é certo que estamos em tempo aceitável de ouvir a palavra de Deus, de buscar, porque ninguém sabe o que vai acontecer, porque amanhã pertence a Deus. Podemos ver que com essa pandemia as igrejas se fecharam, muitas pessoas foram ceifadas. Só Deus sabe como estava a vida dessas pessoas, mas nós devemos estar com a nossa vida em ordem diante de Deus. A palavra do Senhor está aí sempre para nos instruir, para que nós venhamos andar nesse caminho, ser reto como Daniel e esses 3 rapazes que buscaram servir a Deus, que não deixaram se levar, porque Deus é aquele que muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios, em ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e escondido. Conheço que está em trevas e com ele mora a luz. Então de Deus ninguém pode se esconder. O nosso tempo é um e o tempo de Deus é outro. Ele que fez o céu e a terra e o homem a sua imagem e semelhança. E muitas das vezes nós queremos as coisas do Senhor, achando que Ele é nosso empregado. Ele é Deus onipotente, onipresente. Nós devemos a Ele reverência. Busquemos a Ele, porque Ele conhece o que está escondido e que está em trevas, Ele tudo trairá à luz. Então vamos servir a Deus, vamos meditar na Sua palavra, que o Senhor nos abençoará. A paz de Deus. Deus abençoe a todos.